Bom, pessoal, nós estamos de volta aqui no programa Mais Cidadão. Hoje nós estamos falando com o Dr. Fernando Medina, ele que é diretor do Centro de Oncologia Campinas, aqui em Barão Geraldo, na cidade de Campinas, perto da Unicamp, e é um centro de referência nacional e internacional no diagnóstico e tratamento do câncer. Dr. Fernando Medina, nós estávamos falando do câncer, como ele acontece, a prevenção, etc. E a gente sabe que o câncer acomete pessoas das várias idades e pessoas também de diferentes condições financeiras. Pega aquele que às vezes não tem recursos e pega também grandes celebridades, como é o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, uma artista americana, milionária, uma pessoa que tem o mundo inteiro reverencia pelo seu trabalho cinematográfico, mas que acabou tendo que fazer uma mastectomia, não é? Tirar os dois seios, porque ela tinha uma informação familiar, genética, de que ela tinha uma alteração que poderia propiciar o câncer no seu seio. Como é que é feito isso? Como é que ela ficou sabendo e como é que é o tratamento numa questão como essa, quando uma pessoa conhece essa deformação genética? Perfeito. A história da Angelina Jolie foi uma história espetacular e que deu uma visibilidade muito grande para a mastologia e também para a genética médica. Ela descobriu que ela tinha uma mutação genética chamada no gene BRCA1 e BRCA2. Ela tinha no BRCA1. Esse gene propicia, essa mutação propicia um risco de 80% de aparecimento do câncer na mama. 80%. E 60% de câncer de ovário. Então, ela avaliou essa questão do risco, né? E obviamente orientado pelo geneticista e pelo médico, sim, fizeram então uma mastectomia bilateral com a reconstrução imediata da mama. Ela tirou os dois seios e fez a cirurgia plástica em seguida. Isso. E depois, quando como ela já tinha a prole dela definida, ela decidiu também fazer a ressecção do ovário e do útero do ovário. E isso, obviamente, reduziu o risco dela em 99% de chance de desenvolver o câncer da mama. Então, hoje isso é uma coisa comum. Aqui no Centro de Oncologia, nós temos um geneticista que avalia esses pacientes. Certo. Sempre aquela mulher que tem um câncer de mama ainda na juventude, com a idade inferior a 45 anos, e que tem história familiar positiva, essas mulheres, então, fazem esse teste genético para ver. E aí, a mulher, é dado à mulher a indicação de fazer. De como fazer. E me diga uma coisa, qual é a percentagem das pessoas que têm tumor que tem essa origem genética e que a explicação foi dada pelo senhor em relação a esse gene presente no cromossomo da pessoa? Sim, aproximadamente 10% das mulheres apenas que tem o câncer genético, 10%. Sei. 90% é ocasional. Tá certo. Então isso faz com que as mulheres que não têm nenhum antecedente com câncer de mama, façam seus exames a partir dos 40, 45 anos, fazer a mamografia anual, porque certo, só assim que nós vamos então descobrir essa doença. Muito bem. E me fala uma coisa, a gente sabe do teste do pezinho, por exemplo, que é uma coisa que as crianças que já nascem na maternidade mesmo já faz o teste e tal, para ver a probabilidade de ter algumas doenças e a interferência antecipada dos médicos em relação a isso. No caso de um tumor, por exemplo, que deriva de uma questão genética, é possível fazer um teste também na mais tenra infância para impedir depois que essa doença se instale? Perfeitamente. Hoje é plenamente possível isso. Um exame de sangue pode
te dar essas mutações que são chamadas mutações germinativas, como BRCA, por exemplo, Sei. hoje a gente pode detectar no nascimento da criança. Ah, sim. Isso são exames muito modernos, estão começando agora, e eu acredito que no futuro próximo será possível fazer toda essa avaliação ao longo do tempo. Doutor Medina, aqui o senhor tem também uma equipe de psicólogos que acompanham as pessoas, muitas vezes para dar essa atenção especial que a pessoa precisa ter no processo da sua recuperação. A gente vê casos, por exemplo, como o da Ana Maria Braga, que é uma referência nacional, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, agora acometido também de tumor em partes do seu corpo, e essas pessoas sempre transmitindo um certo otimismo, vontade de viver. Isso vocês detectam aqui também? Como é que é o estado de ânimo das pessoas quando elas percebem que estão com o diagnóstico do câncer? E no caso de algumas que às vezes se derrotam um pouco e tal, como é que vocês abordam e trabalham para ela levantar esse moral e enfrentar a doença como esses grandes artistas ou personalidades? Perfeitamente. Aqui nós temos um grupo de psicólogo que trabalha dia a dia o caso do diagnóstico e também nas perdas, trabalhando com a família, trabalhando com o pessoal que está de luto, né? O luto hoje é muito importante. Então, toda essa avaliação é feita por uma equipe que está acostumada, né? Então, trabalhando mais de 20 anos nessa área e que dão curso, que são professores e tudo mais. Então, nós temos uma felicidade muito grande de poder, na hora, né? Porque o médico ele é muito técnico, então é isso e aquilo, e na hora da lágrima a gente, né, costuma mandar isso para o psicólogo, porque isso pode trazer até dificuldade para o profissional. Os nossos psicólogos trabalham também com os médicos, cuidando dos cuidadores, porque não é brincadeira fácil você trabalhar 20, 30 anos com um paciente grave, como é um paciente com câncer, e vivendo dia a dia alegrias e tristezas. Hoje, graças a Deus, mais alegrias, porque hoje a estatística é que 70% dos casos de câncer, de uma maneira geral, são passíveis de cura. Que bom. Bom, o senhor tem esse serviço aqui em Campinas e tem também, que eu sei, em Piracicaba. Como é que é o desenvolvimento em Piracicaba? Como é que ele está articulado com o sistema de saúde de Piracicaba? É diferente de Campinas? O serviço lá em Piracicaba, ele é maior do que aqui, porque lá nós temos, dentro da Santa Casa, o Sistema Único de Saúde. Então, lá o Sistema Único de Saúde em Piracicaba é muito bem organizado. A Regional de Saúde de Piracicaba tem uma disposição dentro da região muito maior. Eles têm o serviço de Limeira, de Araras e tal, e de Piracicaba, que tem 2 hospitais grandes. Ali é um centro regional. Isso. Certo. Esse centro regional, ele tem mais condição de atender os pacientes do Sistema Único do que aqui, por exemplo, em Campinas. Certo. Então, lá o serviço flui também da mesma maneira. Você tem um grupo de apoio, você tem os nutricionistas, os psicólogos. Perfeito. E que atendem também convênio particular e também o Sistema Único de Saúde. Existem estados brasileiros que têm uma estrutura melhor. Se você fala no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas aí você tem também os estados do Nordeste, do Norte, que às vezes não têm a mesma estrutura. Tem muita gente que vem do resto do Brasil para tratar aqui em Campinas? Sem dúvida. Nós recebemos bastante gente de fora daqui,
não é? Principalmente em estados que têm dificuldade de atendimento, como por exemplo o Rio de Janeiro. Não é? Nós recebemos bastante gente do sul de Minas, muita gente do sul de Minas. Sei. Então, aqui em Campinas sempre foi um polo de atendimento, principalmente na área de câncer e na área de cirurgia, principalmente. Sei. Então, Campinas hoje tem perdido um pouco essa liderança, exatamente por causa das dificuldades hospitalares que a gente está tendo na nossa região. Sim. Esse aglomerado de pacientes que não tem aonde internar e tratar e operar. Sim. Mas Campinas sempre foi um polo de atração para os pacientes no tratamento de doenças graves. A gente sabe que em Campinas a gente tem o recebimento não apenas nessa parte da oncologia, mas em todas as outras áreas da medicina, a gente recebe pessoas que vêm de várias partes do Brasil, das cidades da região, o que certamente traz uma dificuldade ainda maior. Mas a saúde tem que ser tratada, ajudar a todos, e as cidades têm as suas referências locais, mas também tem que trazer para os centros mais especializados. A gente sabe disso, senão não teria solução um monte de casos que estão sendo tratados hoje. Aqui no Centro de Oncologia Campinas, quais são, vamos dizer assim, os próximos passos? O que vocês estão pensando para aperfeiçoar ainda mais, atender mais gente, poder dar respostas mais positivas, ampliar o número de casos de solução ao invés da sentença de morte? Quais são os planos de vocês? Perfeito, eu acho que isso é muito legal e o sonho continua, né? Há 40 e tantos anos nós começamos, né, através da parceria com o Dr. Honório Quiminazzo Júnior, que foi o grande mentor dessa instituição, certo. Uma personagem maravilhosa, um campineiro que trouxe para Campinas a evolução no tratamento do câncer, e hoje a gente continua essa obra. Nós temos esse terreno aqui do lado, que nós temos um plano de construir um hospice. Hospice seria um hospital de baixa complexidade para atendimento de pacientes terminais, sim, que nós não temos aqui na nossa região, e a gente tem essa estrutura para fazer. Certo. Temos um plano de construir um segundo andar em cima aqui da área do Centro de Oncologia, para que nós tenhamos um centro cirúrgico maior, e isso faz, obviamente, aumentar o número de pacientes. Melhorar a radioterapia, no sentido de trazer mais um equipamento, certo, deveria ter sido feito esse ano, mas nós acabamos fazendo em Piracicaba. Sim. Né? Estamos construindo em Piracicaba uma outra sala de radioterapia, porque lá a demanda é maior do que aqui. Então, tudo isso a gente pretende fazer em Campinas, porque a gente adora essa cidade, né? Queremos que essa cidade cada vez mais seja protagonista da saúde no nosso país, como sempre foi, e tem que continuar sendo. Doutor Medina, o Brasil evoluiu muito na questão de saúde, apesar de todos os problemas. A gente sabe das dificuldades, das queixas das pessoas. Muitas vezes falta resolução de problemas que as pessoas têm. Eu queria saber, nos demais países da América Latina, como é que estão as percentagens de recuperação das pessoas? É a mesma do Brasil, ou a situação de alguns países que têm uma economia menos privilegiada que a brasileira, lá o resultado é pior? Como é que é essa estatística lá? A América Latina é extremamente heterogênea, né? Então, você tem o Chile, por exemplo, que tem um bom sistema de saúde, tem uma oncologia bastante desenvolvida, a Argentina, mas em compensação você tem um Paraguai que tem uma certa deficiência na área de saúde, a Bolívia, etc. Hoje, muitas pessoas do Paraguai, por exemplo, vêm tratar aqui em São Paulo, tratar aqui na nossa região. Então, o Brasil, eu acho que deve ser o país líder
aqui na nossa região. Aqui tem os melhores equipamentos, tem os médicos muito bem treinados. Perfeito. A oncologia no Brasil é muito boa. Tem pessoas, a maioria deles são formados fora do país e que hoje está aqui no Sírio-Libanês, na Beneficência Portuguesa, aqui em Campinas, no Rio de Janeiro. E também no Nordeste melhorou muito. Houve uma disseminação muito grande das clínicas para o Norte e Nordeste. Perfeito. E muitos cursos, profissionais muito bem formados que estão chegando para lá e estão fazendo uma oncologia de primeiro mundo também naqueles estados mais pobres. Nós temos, a gente tem alguma... Você sabe que o câncer é uma doença muito ligada à área social. Você tem um câncer do pobre e tem um câncer do rico. O câncer do pobre, que eu falo, é aquele das pessoas mais humildes que tem câncer de colo de útero, que tem câncer da cabeça e pescoço, que tem o câncer de estômago. E você tem o câncer do rico, que é o de mama, que é o de próstata. Né? Então tem o câncer do primeiro mundo e o câncer do terceiro mundo. Sim. E obviamente que é diferente. Lá no Nordeste nós temos ainda muito câncer de colo de útero, câncer da cabeça e pescoço. E aqui no Sul, no Sudeste, nós temos muitos casos de câncer de mama e câncer de próstata. Os estudantes de medicina têm que escolher a sua área de atuação. É aquele menino que vai para a área de, vamos dizer assim, dermatologia, outro vai para oncologia, outro vai para pediatria, clínica médica, etc. O número de estudantes que está indo para a área de oncologia tem crescido ou não? Tem crescido muito. Eu lembro quando eu me formei em oncologia, no Brasil havia 100 oncologistas. Sim. Hoje nós somos mais de 3.000 oncologistas. Está vendo? E muito interessante, a gente que já militou também na área de ensino, sempre o estudante perguntava qual que era a vantagem de fazer oncologia. E eu sempre disse o seguinte, que a oncologia é uma área maravilhosa, porque se você é clínico, gosta de doente, gosta do paciente, você pode fazer radioterapia ou oncologia clínica. Se você gosta de pesquisa, é uma área mais desenvolvida em virologia, em microbiologia, em célula, etc., em genética. Certo, certo. Se você gosta de radioterapia, não gosta de matemática, né? Faça radioterapia. Então, a oncologia contempla todas as áreas dentro da pleiade de conhecimento da medicina. Então, eu sempre entusiasmo aquele estudante a fazer Muito bem. a oncologia. O senhor trabalha aqui no Brasil e vai para muitos congressos internacionais. Aquilo que se discute no resto do mundo é a mesma coisa que a gente discute aqui e os procedimentos são os mesmos em relação ao resto do mundo? Sem dúvida nenhuma. O Brasil hoje, nos melhores centros faz a oncologia que se faz nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tá certo. São grandes cirurgiões, pessoas muito bem formadas, os radioterapeutas, os oncologistas estão sempre Em contato, fazendo discutindo casos. os mesmos procedimentos do mundo inteiro. Perfeitamente. Né? Bom, a gente agradece ao Dr. Fernando Medina, diretor aqui do Centro de Oncologia Campinas, nos deu uma aula sobre o câncer, mas com uma visão otimista, pensando na solução do problema, na recuperação das pessoas, no tratamento da pessoa, da família, dos amigos, que são aqueles que ajudam a pessoa a levantar o seu moral, a sua energia para combater o câncer. Então a gente queria lhe agradecer demais por ter nos aberto a porta aqui do Centro de Oncologia, ele que é muito respeitado, e a sua pessoa, em especial, um médico de uma referência nacional, alguém que é muito referencial nesse processo, e a gente agradece a sua participação. Tenho certeza que todo mundo apreciou os seus ensinamentos a respeito dessa questão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, meu amigo, que eu
recomendo a todos por ser uma pessoa do bem, maravilhoso, professor, educador, uma pessoa realmente espetacular. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você a respeito de câncer dentro da minha área, aquilo que a gente viveu, né, a vida fazendo todos os dias, de manhã à noite. É a única coisa que nós sabemos fazer. Uma vida dedicada à saúde das pessoas e do Brasil. Muito obrigado, tenho certeza que vocês apreciaram muito. Até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. O Dr. Fernando Medina realmente é uma autoridade nacional e internacional em questões de tratamento e prevenção contra o câncer. Nós estaremos de volta na próxima semana, no sábado e em outros horários, esperando que você nos prestigie como tem feito. A sua participação é fundamental e deixa a nossa audiência cada vez maior. Muito obrigado.